Um bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar no meu e no seu coração. Antes de adentrarmos ao tema central de nossa manhã, da mensagem dessa manhã, eu gostaria de estender as mais cordiais boas-vindas a todos os irmãos que não mediram esforços para estarem hoje na presença do Senhor e que vieram também com grande interesse de saber um pouquinho mais a respeito do grande plano da redenção demonstrado por Jesus, por mim e por você. Como já mencionado, o tema de nossa mensagem de hoje tem por título Por Você, Ele Ressurgiu. A palavra de Deus nos fala que a maior barreira conhecida pela humanidade hoje se chama morte, não é mesmo? E é por isso que muitas pessoas entram em desespero nessas horas. Se você, talvez, com certeza já foi a algum velório, é possível notar naquele ambiente muitas pessoas chorando, muitas pessoas que talvez até mesmo chegam ao ponto de desmaiar, não é mesmo? Mas o fato é que a tristeza toma conta de todos e que muitas pessoas demonstram, cada um do seu jeito, o seu momento de dor que está enfrentando agora, pelo fato de perder alguém que tanto ama. E a pergunta é, por que as pessoas entram em desespero quando perdem alguém que tanto amam? A palavra de Deus fala que a morte é uma experiência que nunca será aceita pelo ser humano. Ou seja, as Sagradas Escrituras falam que o ser humano não foi feito para perder aquela pessoa que tanto ama. Eu e você não fomos feitos para perder. Eu e você não fomos feitos para morrer. Mas a palavra de Deus fala que devido ao pecado, a consequência do pecado seria a morte. O livro de Romanos fala que o salário do pecado é a morte. E por isso todos nós morremos, todos nós passamos pela morte. Não é mesmo? Mas a pergunta interessante é, por que ninguém quer morrer? Se você talvez estiver sentado ao lado de uma pessoa, faça a seguinte pergunta a ela: por que você não quer morrer? A resposta talvez seja porque ela é uma pessoa muito jovem, não é mesmo? Tem muitos dias para viver, porque tem sonhos, tem projetos, não é mesmo? Mas o fato é que ela não quer morrer porque tem o seu algo de tão valioso que se chama a vida. Uma certa vez eu estava viajando com um tio meu, e ele é padre, nós conversando sobre a palavra de Deus. Eles acreditam que a pessoa, se ela for boa, ela morre e ela vai para o céu, não é mesmo? Se ela for não tão boa assim, ela vai para o purgatório, passa um tempo ali, depois de purificada, ela vai para o céu. E se a pessoa for terrível, um ladrão, um assaltante, né, um satanás em vida, em palavras seria o satanás em vida, ele vai para o inferno, não é mesmo? E ali encontra a perdição eterna. E eu olhei para ele e disse: tio, se as pessoas morrem e vão para o céu sendo boazinhas, o que o senhor acha de nós acelerarmos a sua passagem desta vida para o outro plano? Ele olhou para mim e disse assim: não, eu quero viver muitos dias aqui, afinal tem muitas coisas que eu posso fazer, porque eu ainda sou um homem novo. O fato é que ninguém quer morrer, independente da circunstância que se encontra. Uma grande pergunta para você que está aqui nesta manhã é: o que você e eu sentimos quando alguém da nossa família morre? Acredito que momentos de tristeza, solidão, são as coisas que envolvem os nossos corações, não é mesmo? Sentimentos de dor, talvez de culpa, porque não fez algo que poderia ter feito em prol daquela pessoa, não é mesmo? Mas o fato é que todos nós sofremos quando nós perdemos alguém que nós tanto amamos. A palavra de Deus também conta a história dos discípulos ao pé da cruz. Conta também a história de uma mãe que perdeu o seu filho chamado Jesus, o Salvador de todo o nosso mundo. A palavra de Deus conta das tristezas enfrentadas agora por Maria ao pé da cruz e também das incertezas enfrentadas por todos os discípulos que estavam ali agora diante da cruz do Calvário. A palavra de Deus fala que viveram momentos terríveis. E no livro Vida de Jesus, na página 112, ela traz as seguintes declarações: a multidão ao redor da cruz ficou paralisada e com a respiração suspensa contemplava o Salvador. Outra vez as trevas baixaram sobre a terra e se ouviu um estrondo como de um poderoso trovão, acompanhado de um terremoto. As pessoas foram lançadas umas sobre as outras pelo terremoto. Seguiu-se a mais terrível confusão.
Nas montanhas vizinhas, as rochas se fenderam, precipitando-se penhasco abaixo. Os túmulos se abriram, lançando de si seus mortos. Parecia que toda a criação estava se partindo em pedaços. A palavra de Deus fala que houve um suspense entre a multidão. Houve trovões, houve terremotos e pessoas eram jogadas umas sobre as outras. E a palavra de Deus fala que aparentemente parecia que ali era o fim de toda a criação. A palavra de Deus também traz os detalhes seguintes, que Nicodemos e José de Arimateia se encarregaram de pedir o corpo de Jesus a Pilatos para fazer o sepultamento, além de passar a grande humilhação de ver o seu grande amigo e também o Salvador pendurado na cruz do Calvário. Eles agora tinham que enfrentar mais uma grande, difícil tarefa, que era pedir o corpo de Jesus para a maior autoridade da época, que era Pilatos, para que eles pudessem então dar um enterro digno para o seu Salvador. A palavra de Deus ainda continua dizendo que enquanto José foi conversar com Pilatos, Nicodemos fez os preparativos para o sepultamento. Era costume da época embalsamar o corpo com ungüentos preciosos e especiarias e envolvê-los com lençóis de linho. Nicodemos trouxe cerca de 50 quilos de um preparado de mirra, aloés, muito caro para o corpo de Jesus. Então a palavra de Deus fala que enquanto José estava lá conversando com Pilatos, Nicodemos também tomou uma grande iniciativa, que era preparar especiarias para preparar o corpo de Jesus para que ele pudesse ser embalsamado e sepultado, porque essa era a cultura da época. No livro Vida de Jesus, ainda na página 113, diz: "Nem as pessoas mais honradas de Jerusalém poderiam receber maior respeito e honra em sua morte. Os humildes seguidores de Cristo ficaram maravilhados ao ver o interesse demonstrado por esses príncipes ricos no sepultamento do Mestre." A palavra de Deus fala que todos que estavam ali ficaram maravilhados, porque Nicodemos e José foram agora buscar os preparativos e os meios para que Jesus pudesse ser sepultado. Com delicadeza e reverência, removeram da cruz com suas próprias mãos o corpo de Cristo. Lágrimas de compaixão fluíam livremente ao contemplarem o corpo ferido e dilacerado do Mestre. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para essa pequena imagem, onde mostra um homem deitado, mostra Jesus deitado ali, agora após ser retirado da cruz. Você que está nos assistindo, você que está aqui nesta manhã, você em algum momento já parou para pensar o tamanho da grandiosidade e do amor mostrado por Jesus em prol da sua pessoa? Talvez você já passou por alguns momentos de dores, não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala que Jesus enfrentou as mais cruéis tipos de provas, as mais dificultosas que podia ser provações, dificuldades, açoites, não é mesmo? Chegaram até ao ponto de darem vinagre para que ele pudesse beber. E às vezes a pergunta é: será que de fato nos dias que vivemos nós sofremos alguma coisa em prol de Jesus? Não é mesmo? A palavra de Jesus fala que ele abriu mão de tudo que ele tinha, de onde ele habitava, no céu, e ele veio em busca de você. Tudo isso para demonstrar o seu grande amor, agora demonstrado na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos traz um relato maravilhoso e interessante a respeito de dois homens que estavam caminhando e conversando entre si. Esse relato nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 21, encontramos as seguintes palavras: "Dois dentre eles chegaram a exclamar, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram." A palavra de Deus fala que dois homens estavam caminhando em destino, que tipo seu destino, a cidade de Emaús. E a palavra de Deus fala que eles vinham conversando sobre tudo que havia acontecido nos últimos dias, ou seja, a crucificação de Jesus. Mas a palavra de Deus fala que após estarem conversando, um outro homem se aproximou ao lado deles e começou a perguntar para eles o que havia sucedido. E a palavra de Deus fala que eles foram caminhando, até chegar a um ponto de não perceberem que aquele homem que estava caminhando com eles era o próprio Jesus, até o ponto que Jesus se apresentou
se apresentou a eles dois. A palavra de Deus fala que, embora os príncipes do povo tivessem conseguido a morte de Cristo, não podiam ficar tranquilos. Conheciam muito bem o seu grande poder. Alguns deles estavam ou estiveram presentes no túmulo de Lázaro, quando Jesus o chamou de volta à vida, e tremiam ao pensar que Cristo poderia ressuscitar dos mortos e aparecer diante deles. A palavra de Deus então fala que muitos príncipes dos povos que estavam ali agora contemplando Jesus na cruz do Calvário eram os mesmos que estavam quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Então a palavra de Deus fala que eles não podiam ficar tranquilos, porque eles haviam contemplado os milagres de Jesus e até mesmo o fato dele ter ressuscitado, ter trazido Lázaro à vida, era algo que preocupava eles, porque Jesus também poderia ressuscitar e aparecer diante deles. A palavra de Deus fala as seguintes palavras também. Tinha ouvido Jesus dizer à multidão que estava em seu redor, depor a sua vida e revê-la. E lembraram-se de suas palavras: destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Essas palavras estão escritas no livro de João, no capítulo 2, no verso 19. E sabiam que ele se referia a seu próprio corpo. A palavra de Deus fala que Jesus, que eles ouviram, Jesus conversando com a multidão, não é mesmo? Que mesmo que ele morresse, ele poderia tornar o quê? A vida. E isso era algo que colocava profundo medo nos príncipes dos povos. A palavra de Deus, indo no livro de vida de Jesus, na página 113, traz as seguintes importantes palavras. Todas as coisas confirmavam que Jesus era o Filho de Deus. À noite não conseguiam dormir e viviam, agora que Jesus estava morto, mais preocupados com ele que quando estava vivo. A palavra de Deus fala que os príncipes e aquelas pessoas que trabalhavam no Sinédrio já estavam preocupados quando Jesus estava vivo. Para eles, Jesus dava trabalho porque Jesus apresentava ser uma grande ameaça. Mas a palavra de Deus agora fala que após a morte de Jesus, eles não conseguiam dormir. Eles não conseguiam descansar porque estavam mais preocupados com Jesus morto do que quando ele estava vivo. Não é mesmo? Eles compreenderam de fato que Jesus tinha todos os sinais apresentados que de fato ele era o Filho de Deus. A palavra de Deus no livro Vida de Jesus, na página 114, traz uma declaração interessante. Decididos a fazer tudo o que pudessem para reter Jesus no túmulo, pediram a Pilatos para selar e guardar o sepulcro até o 3º dia. Então, nesse pensamento da palavra de Deus, ela nos mostra o tamanho do medo enfrentado pelos príncipes dos povos, ao ponto de chegarem a Pilatos e pedir guardas para que pudessem vigiar agora o sepulcro de Jesus, mas não para cuidar, com um grande e único intuito, que mesmo que Jesus citasse, eles não deixassem Jesus sair do túmulo. Esse era o único objetivo, o único intuito dos príncipes ao pedir uma guarda para que pudesse guardar o túmulo de Jesus. A palavra de Deus ainda fala que a entrada do sepulcro havia sido fechada com uma grande pedra e a máxima segurança e cuidado foram empregados para guardar o túmulo. O selo do Império Romano fora colocado de tal maneira que a pedra não poderia ser removida ou sem rompê-lo. A palavra de Deus fala então que o medo deles era tanto que além dos guardas que estavam ali guardando o túmulo de Jesus, a palavra de Deus fala também que colocaram o selo do Império Romano e que a pedra também só poderia ser removida caso o selo fosse rompido. Nessas palavras descritas, nós conseguimos entender o tamanho do medo dos príncipes e também dos sacerdotes em que Jesus ressuscitasse. A palavra de Deus fala que nada disso que foi feito pelos príncipes foi capaz de segurar Jesus no túmulo. A palavra de Deus traz a ilustração maravilhosa, relatada nas palavras, da visita de um poderoso anjo que ressuscitou Jesus. A palavra de Deus mostra nessa pequena imagem os soldados romanos desmaiados ante a glória do anjo. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que foi feito não serviu de nada, afinal eles não eram imunes à grande presença do anjo que visitou o túmulo de Jesus.
A palavra fala que um dos mais poderosos anjos do céu foi enviado. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. As trevas fugiam à sua passagem e o céu inteiro foi iluminado com o brilho de sua glória. Será que esse anjo era poderoso? Será que esse anjo que visitou o túmulo de Jesus tinha grande poder e grande glória? A palavra de Deus fala que os soldados adormecidos despertaram e colocaram-se em posição de sentido. Com assombrosa admiração, olharam o céu aberto e a visão resplandecente que dele se aproximava. A terra tremia e arquejava a aproximação do poderoso ser celestial. Então a palavra de Deus fala que os anjos adormecidos despertaram e colocaram-se em posição de sentido. Com assombroso, agora olhar assombroso e admiração, olharam o céu aberto. Eles agora contemplavam a aproximação daquele anjo poderoso que se aproximava. O anjo veio para cumprir uma missão gloriosa. A velocidade e o poder de seu voo sacudiram a terra em forte comoção. Soldados, oficiais e sentinelas caíram por terra como mortos. Havia ainda outra guarda presente na entrada do sepulcro, formada por espíritos maus. A palavra de Deus fala que além dos soldados romanos, oficiais, soldados, oficiais e sentinelas que estavam ali presentes para guardar o sepulcro de Jesus e desmaiaram após a presença e a visita do anjo ao sepulcro de Jesus, a palavra de Deus traz um detalhe muito mais importante que está relatado na palavra de Deus, que diz que além dos soldados que estavam ali, também estavam as hostes do mal. O próprio Satanás estava ali com seus anjos para garantir e ter a certeza de que Jesus não ressuscitaria. A palavra de Deus, no livro Vida de Jesus, na página 114, diz assim: Cristo estava morto e Satanás, como dono do império da morte, exigia para si o corpo sem vida de Jesus. Os anjos de Satanás estavam presentes para se certificar de que nenhum poder poderia arrebatar Jesus de seu domínio. Mas quando o mensageiro poderoso enviado do trono de Deus aproximou-se, eles fugiram de terror ante aquela visão. A palavra de Deus fala que os anjos do diabo, de Satanás, saíram o mais rápido possível quando eles viram o anjo de Deus que foi enviado para cumprir uma única missão, que era chamar Jesus de volta. Não é mesmo? Então a palavra de Deus fala que os anjos ficaram ali? Não, eles saíram correndo ante a glória de um anjo. A palavra de Deus ainda diz que o anjo volou a grande pedra que selava o túmulo como se fosse um seixo, e com voz poderosa que fez a terra tremer, bradou: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então aquele que conquistara o poder sobre a morte saiu do sepulcro triunfante e proclamou as seguintes palavras relatadas no livro de João, no capítulo 11, verso 25: Eu sou a ressurreição e a vida, cumprindo de fato aquelas palavras que ele mesmo pregava a todas as multidões. Interessante, não? Então a palavra de Deus fala que o anjo chegou lá e rolou aquela pedra como se não fosse nada e disse as seguintes palavras: olha, Jesus, levanta porque o teu pai te chama. E após agora Jesus ressuscitar como vitorioso, que é um general capaz, ele diz as seguintes palavras: eu sou a ressurreição e a vida, trazendo agora esperança para todos aqueles que estavam agora tristes, desanimados, afinal eles viram o seu Salvador crucificado diante deles. A hoste de anjos curvou-se em reverente adoração diante do Redentor e o receberam com cânticos de louvor. Olha só que interessante. Satanás irou-se grandemente, porque seus anjos fugiram à aproximação dos anjos ou dos mensageiros celestiais. Agora Satanás, além de engolir a grande derrota de ver a ressurreição de Jesus, ele também ficou irado porque nem os seus anjos caídos ficaram ao seu lado e nem eles pagaram também para ver o que poderia acontecer com eles, não é mesmo? Afinal, além de estar rodeado de anjos, de hostes celestiais, não é mesmo? Agora ele não sabia o que poderia acontecer com ele, então os anjos deles, os seus amigos, fugiram o mais apressado que puderam. A palavra de Deus ainda diz que ele ousara acalentar a esperança de que Cristo não tornaria a vida. Esse é Satanás,
Ele pregava em seus corações, nos corações das pessoas, que Jesus jamais ressuscitaria a vida. Afinal, Satanás acreditava firmemente, essa era a sua única esperança, de que Jesus não ressuscitasse. Então a palavra de Deus fala que ele ia usar, acalentar a esperança de que Cristo não tornaria a vida e que o plano da redenção, ou o plano da salvação, fracassaria. Mas quando viu o Salvador sair do túmulo triunfante, perdeu completamente a esperança. Sabia que seu reino teria fim e que finalmente seria destruído. A palavra de Deus fala que Satanás, quando viu que Jesus de fato ressuscitou, Satanás naquele momento entendeu que o seu reino seria destruído e que ele também seria destruído. Porque a palavra de Deus fala que Jesus ressuscitou e mais do que isso, ele vive por mim e por você. A palavra de Deus traz o seguinte relato do livro de Jó, no capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A palavra de Deus conta a experiência de Jó, não é mesmo? Um homem fiel e temente a Deus, que passou momentos difíceis, perdeu toda a sua riqueza, perdeu os seus filhos, não é mesmo? E por pouco também não perdeu sua esposa, não é mesmo? O que faltou para Jó era sua esposa olhar para ele e dizer assim: olha, abandona teu Deus e morre, não é mesmo? E Jó, ouvindo essas palavras proferidas pela sua esposa, disse: olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que a mesma esperança de Jó possa ser a minha e a sua esperança. A mesma garra, a mesma firmeza que Jó teve nos momentos mais difíceis, possa ser também a mesma coragem minha e sua ao enfrentarmos os problemas dessa vida. Nós sabemos que nos dias que vivemos não são dias fáceis, não é mesmo? Mas o importante não é estarmos no deserto, não é mesmo? O importante é entendermos o propósito pelo qual Deus permitiu que nós estivéssemos lá. E só assim poderemos nós sair mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, verso 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Então a palavra de Deus fala que após a ressurreição de Jesus, agora os discípulos se encheram de novas energias, e agora começaram a dar testemunho a outras pessoas. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você que está aqui nesta manhã, e para você também que nos acompanha através das ondas da internet: você tem dado testemunho de Jesus por onde você passa? Imaginemos que o mundo todo está doente e que você tem a cura, tem o remédio para curar todas as nações. Teria coragem você de guardar o remédio somente para você? Acredito que não, não é mesmo? Então o que você está esperando para pregar a outras pessoas a respeito de Jesus? Dizer a elas: olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele vive e intercede por você. Que maravilha, não é mesmo? A palavra de Deus fala: e se não a ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Então a palavra de Deus fala que se Jesus, ou se Deus não ressuscitou a Jesus, tampouco ressuscitou os mortos. E, por consequência, a fé que eles tinham é vã. Afinal, não haveria esperança se Jesus não houvesse ressuscitado. A palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 13, do verso 17, do verso 19, até o verso 22, traz as palavras seguintes: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para você que está nos acompanhando, para você que está aqui nesta manhã e você que nos acompanha através das ondas da internet, será que é vã a nossa fé? Será que de fato nós acreditamos de todo o nosso coração que Jesus ressuscitou e que Ele deu a vida por amor por mim e por você? Será que de fato precisamos mudar algo dentro de nós? Ou será que a nossa vida está boa como está? Gostaria que você refletisse nesse pequeno pensamento.
Será que de fato Jesus ressuscitou? Será que eu acredito com todas as forças, com todo o meu entendimento que Jesus ressuscitou e vive por mim e por você? O que a ressurreição de Cristo garante a todos que creem? Será que a ressurreição de Cristo garante algo para mim, para você? A palavra diz que a ressurreição de Cristo garante esperança a todos os que dormem. Então, se você perdeu o papai, perdeu a mamãe, perdeu a mãe, os irmãos, talvez um filho, a palavra de Deus fala que a ressurreição de Cristo traz esperança para todos aqueles que já morreram, para todos aqueles que ainda vão morrer. Então a palavra de Deus fala que Jesus traz o quê? Esperança para mim, para você. Gostaria você talvez de encontrar seu pai e sua mãe? Acredito que a saudade é grande, não é mesmo? A dor pode ser controlada, mas a saudade nunca, não é mesmo? Gostaria você de encontrar alguém querido que você tanto amou que já se foi há muito tempo? Acredito que sim, não é mesmo? A palavra de Deus fala de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Palavras maravilhosas, não é mesmo? Palavra de esperança para nós que muitas das vezes andamos desacreditados da vida. A palavra de Deus fala que Jesus morreu e ressuscitou. E agora a palavra de Deus fala que assim como Deus trouxe Jesus à vida novamente, Ele trará aquelas pessoas que já descansaram a vida novamente. Gostaria de contar aos irmãos uma história de uma menininha que estava enfrentando uma das maiores dificuldades da sua vida, enfrentando uma doença de morte. Estava agora já decretado pelos médicos que ela não tinha mais solução ao seu caso e que ela iria morrer. Nessa pequena experiência, conta um relato entre os pais que estavam chorando, aflitos, né? E a menina consola eles dizendo que teve um sonho e nesse sonho ela viu Jesus e Jesus deu a certeza para ela que ela ressuscitaria naquele grande dia. Então a palavra dessa história, através dessa história, diz que a menininha olhou e falou: olha, por que vocês choram? Eu vou morrer, mas vou ressuscitar um dia e vou morar com Jesus. Dessa experiência conta o tamanho da fé daquela menininha, que acreditava que mesmo que ela perdesse a sua vida ali, ela ressuscitaria, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por ela também. A palavra de Deus fala de João, capítulo 6, verso 40, as seguintes palavras: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você que está nos acompanhando, tem fé que Jesus pode trazer à vida aquele ente querido que você já perdeu? A palavra de Deus traz alguns detalhes importantes, entre eles está a fé e também, por consequência, que aquela pessoa que acredita nisso deve crer que Jesus tem o poder para ressuscitar alguém que já se foi. Segundo ponto muito importante, interessante, a ressurreição de Cristo garante possibilidade de um reencontro. Olha só que interessante, essa imagem ilustra bem, né? Um grande reencontro feliz de um pai, de uma mãe e também dos filhos que já se foram. Interessante esse encontro, não é mesmo? Já imaginou? Você já sonhou em algum momento com esse grande evento que é a volta de Jesus? E de fato poder matar aquela saudade que mata e que persegue você todos os dias? E agora você poder estar agora com seu filho, com a sua mãe e juntos viverem felizes no céu? Já parou para pensar que grande alegria será naquele grande dia? Mas para isso basta que nós venhamos a crer. No livro Eventos Finais, na página 238, nós encontramos as seguintes preciosas palavras: os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morreram, hão de ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos seus sepulcros para a vida imortal. Porque entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribumbo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem, e ele olha para a sepultura dos justos, e levantando as mãos para o céu brada: despertai, despertai, despertai vós
que dorme no pó e surgir. Olha só que interessante, a palavra de Deus fala que os mortos são preciosos, que os mortos desde Adão e até os últimos santos que morreram, todos eles hão do quê? Hão de ouvir a voz do Filho de Deus com as seguintes palavras: despertai, despertai vós, que dorme no pó da terra, então surgiu, ou seja, ressuscitem. A palavra vem no livro Eventos Finais, na página 239, diz: por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? A palavra de Deus fala que eles, ao ressurgirem da morte, perguntam: onde está, ó morte, o seu aguilhão? E todos aqueles que ouvirem por toda a terra a voz do Filho de Deus ressuscitarão e viverão. Promessas maravilhosas. Você acredita nessas palavras relatadas na palavra de Deus? No livro Eventos Finais, da página 242, traz um pouquinho mais dos detalhes a respeito deste evento glorioso. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com cântico de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Olha só que interessante, crianças agora que já se foram são levados pelos anjos até os braços de suas mães. Amigos que há muito tempo separados agora se encontram para nunca mais se separarem. Palavras maravilhosas, não é mesmo? Mas agora eu gostaria de contar a experiência de um cão chamado Fido, conhecido também como um cão fiel. Nessa história, nós conhecemos a história deste cão que tinha como seu dono um homem que era um comerciante, e todos os dias esse cão acompanhava da casa de onde eles moravam até a estação de trem o seu dono. E ali esse cão passava o dia todo aguardando o seu dono. E isso ele fez por muitos e muitos anos. Até uma vez, onde aconteceu agora um período que ele enfrentava, que era o período da guerra, o seu país enfrentava a guerra, ele foi convocado e então ele nunca mais voltou. E o seu cão ficou esperando ele até o seu último dia de vida. Mas a nossa experiência não precisa ser como a deste cão, chamado cão Fido, porque a Bíblia fala que, diferente do dono do cão Fido, Jesus ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. Então há esperança para mim. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 14, verso 1, verso 3, fala um pouquinho sobre aquelas pessoas que vivem preocupadas, que vivem temerosas, mas como vai ser a volta de Jesus? Então a palavra de Deus traz as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra de Deus nesse texto de João demonstra claramente o grande desejo de Jesus também de se encontrar com você e também de habitar eternamente e por todos os séculos da eternidade juntamente com você. Mas Jesus fala: olha, não se turbe o vosso coração, apenas credes em Deus, credes em mim também, e que na casa de meu pai há muitas moradas, e assim como eu fui, eu também vou voltar para buscar vocês, para onde eu estiver, estejais vocês também. Gostaria você de estar naquele grande dia com Jesus e habitar eternamente por todos os séculos da eternidade ao lado de Jesus? Acredito que sim, não é mesmo? Esse é o meu desejo também, que é habitar com Jesus para todo sempre. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12, diz assim: e eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. A pergunta que se encaixa nesse texto de Apocalipse é: como estão as suas obras diariamente? Será que as suas obras são mais más do que boas? Será que há algo que nós precisamos melhorar? Uma certa vez um jovem perguntou para Leonardo: se Jesus viesse hoje, você estaria salvo ou estaria perdido?
Eu olhei para ele e disse, olha, se Jesus viesse hoje eu estaria perdido. Ele olhou para mim assim e disse, mas você não é da igreja? Falei, sim, sou da igreja, mas você não prega? Falei, sim, prego. Falei, então por que você estaria perdido? E eu disse, porque se eu olhar para mim mesmo, eu estou perdido. Mas se Jesus vier hoje e eu olhar e acreditar no sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, eu estou 100% salvo, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse viver. E mesmo que eu viesse a morrer, eu tivesse a certeza que naquele grande dia eu voltaria à vida. Então aquele jovem olhou para mim e falou, olha, eu jamais pensei que você daria uma resposta dessa, não é mesmo? Então a resposta para você que está nos acompanhando é, se Jesus viesse hoje, de fato nós estaremos todos perdidos, mas perdidos porque nós estamos olhando para nós mesmos. Mas a partir do momento que nós olhamos para Jesus e entendemos o seu sacrifício derramado na cruz do Calvário, nós estamos 100% salvos mediante o sacrifício feito por Jesus, por mim e por você. Gostaria que você pensasse nos momentos dificultosos que Jesus enfrentou para que você pudesse estar aqui. Que você refletisse, será que os meus caminhos são mais maus do que bons? Será que existiria coisas que eu preciso melhorar? E a resposta é clara que nós precisamos melhorar, afinal somos humanos, pecamos todos os dias, não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala que resta pouco tempo para que eu e você possamos organizar a nossa vida, como diz o mundo, colocar o trem nos trilhos. Que nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita, hoje e sempre. Que nós possamos lembrar sempre que Jesus morreu na cruz do Calvário e que hoje Ele vive e intercede por nós. Esse é meu desejo e minha oração para mim e todos nesta manhã. Amém.